Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de uma figura muitas vezes subestimada, mas absolutamente fundamental na história do cristianismo: João Marcos. Quem foi ele? Qual a sua importância? E o que podemos aprender com a sua trajetória de altos e baixos? Fique comigo até o final, porque a história dele tem muito a nos ensinar sobre superação, perdão e segunda chance. Vamos começar voltando no tempo, para Jerusalém do primeiro século. A Bíblia não nos dá uma biografia completa de Marcos, mas juntando as peças, podemos pintar um retrato bem interessante. A primeira vez que o encontramos, ainda que de forma indireta, é em Atos capítulo 12. Pedro, após ser milagrosamente liberto da prisão, vai direto para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. E lá acontecia naquele momento uma reunião de oração. Marcos cresceu num lar de fé, um ponto de encontro para a igreja primitiva. Imagina só, as maiores lideranças do cristianismo, como Pedro e talvez outros apóstolos, frequentando a sua casa. Ele respirava os ensinamentos de Jesus desde cedo. Essa casa, aliás, é um ponto-chave. Muitos estudiosos acreditam que foi nesse local, no cenáculo, que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Se isso for verdade, Marcos, ainda jovem, pode ter sido uma testemunha ocular de momentos cruciais da vida de Cristo. Alguns até sugerem que ele seria o jovem que fugiu, deixando seu lençol para trás. Durante a prisão de Jesus no Getsêmani, uma cena descrita apenas no Evangelho de Marcos, seria uma espécie de assinatura discreta, um detalhe pessoal que só ele saberia. Faz sentido, não acha? A jornada ministerial de Marcos começa para valer quando ele parte na primeira viagem missionária ao lado de dois gigantes: seu primo, Barnabé, e o apóstolo Paulo. Que oportunidade incrível para um jovem! Aprender com os melhores, ver o evangelho se espalhar por novas terras. Eles saem de Antioquia, vão para Chipre. Tudo parece ir bem. Mas então, algo acontece. Em Atos 13, versículo 13, lemos que, ao chegarem em Perge, na Panfilha, João Marcos simplesmente os deixou e voltou para Jerusalém. A Bíblia não detalha o motivo. Foi medo, saudade de casa, desentendimento com Paulo? Não sabemos ao certo, mas o impacto dessa decisão foi enorme. Tão grande que quando Paulo e Barnabé planejaram uma segunda viagem missionária, a questão levar Marcos ou não causou uma briga feia entre eles. Barnabé, o filho da consolação, queria dar uma segunda chance ao primo. Paulo, focado na missão e talvez ainda magoado com a desistência anterior, foi inflexível. A discussão foi tão séria que eles se separaram. Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, e Paulo seguiu com Silas por outro caminho. Pense nisso por um momento. Marcos, o jovem que desistiu. O motivo de uma briga que separou dois grandes apóstolos. Humanamente falando, a carreira ministerial dele poderia ter acabado ali. Ele poderia ter se afundado na culpa, no sentimento de fracasso. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Cometemos um erro, falhamos em um compromisso, decepcionamos pessoas que amamos e pensamos: pronto, acabou para mim. A história de Marcos é um poderoso lembrete de que, para Deus, um erro não é o fim da linha. E aqui vem a parte mais linda da história: a redenção. O tempo passa. Barnabé, com sua graça e paciência, investe em Marcos, e o resultado aparece. Anos depois, encontramos uma mudança radical na forma como Paulo se refere a ele. Na carta a Filemon, Paulo, já preso em Roma, chama Marcos de meu cooperador. O jovem que o abandonou agora é chamado de colega de trabalho no Evangelho, mas a transformação não para por aí. Em Colossenses 4, Paulo instrui a igreja: se ele for até vocês, recebam-no. Paulo não apenas perdoou, mas agora recomenda ativamente o ministério de Marcos. E o ponto alto, o selo de ouro dessa reconciliação, está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Numa de suas últimas cartas, pouco antes de seu martírio, Paulo, sentindo o peso da solidão, faz um pedido a Timóteo: traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Uau, pense na profundidade dessa frase: ele me é útil. O desertor se tornou indispensável. O problema se tornou a solução. Aquele que um dia foi uma fonte de frustração, agora era uma fonte de consolo e ajuda prática. Essa é a beleza do Evangelho em ação. Não se trata de perfeição, mas de restauração. Deus não descarta pessoas por causa de seus erros. Ele as molda, as restaura e as usa de maneiras ainda mais poderosas. A sua falha de ontem não define o seu potencial de amanhã nas mãos de Deus. E o que dizer do apóstolo Pedro? A tradição cristã, desde os pais da igreja como Papias e Irineu, é unânime em afirmar que Marcos se tornou um companheiro próximo de Pedro. Em sua primeira carta, Pedro se refere a Marcos como meu filho. Uma relação de pai e filho na fé. Imagina as conversas, os ensinamentos. Marcos, o jovem ouvinte, agora bebia direto da fonte.
do apóstolo que andou sobre as águas, que negou Jesus e que também foi restaurado. É nesse contexto que nasce a sua maior obra, o Evangelho segundo Marcos. A tradição nos diz que Marcos escreveu em Roma, registrando as pregações e memórias de Pedro para a comunidade cristã local. Por isso o Evangelho de Marcos parece tão vivo, tão cheio de ação. É o Evangelho do logo, do imediatamente. Ele não perde tempo com genealogias longas. Ele vai direto ao ponto, mostrando Jesus como o servo sofredor, o Filho de Deus em ação, curando, ensinando, servindo e finalmente dando a vida em resgate de muitos. O estilo de Marcos é direto, conciso e poderoso. Ele apresenta um Jesus humano que sente cansaço, compaixão, indignação. É um relato pé no chão, feito para um público romano, prático e objetivo. E começa com uma declaração de fé retumbante, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo o que se segue é a prova dessa afirmação. Ele mostra o poder de Jesus sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios e, finalmente, sobre a própria morte. O Evangelho de Marcos nos desafia. Ele nos pergunta, assim como Jesus perguntou aos discípulos: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" E nos chama a uma resposta de fé e a uma vida de discipulado. Um discipulado que, como a vida do próprio Marcos nos mostra, não é isento de falhas, mas é marcado pela graça da segunda chance, pelo poder da restauração e pelo chamado para servir. A trajetória de João Marcos é um evangelho vivo. De um jovem privilegiado, ele se torna um missionário desistente. Do motivo do contenda, ele se torna um cooperador valioso. De um fracasso aparente, ele se torna o autor inspirado de um dos 4 evangelhos. Uma ferramenta que Deus usa há 2000 anos para revelar Jesus ao mundo. Sua vida nos ensina que Deus usa pessoas imperfeitas, que o perdão, tanto o de Deus para conosco quanto o nosso para com os outros, é libertador, que a perseverança nutrida pela graça transforma fraquezas em forças e que nunca é tarde para um recomeço. Talvez você se sinta como Marcos em Perge, né? Desistiu de um sonho, de um chamado, de um relacionamento, sente que falhou e que não há mais volta. A história de hoje é para você. A mesma graça que alcançou e restaurou Marcos está disponível para você hoje. O Deus que transformou um desertor em um evangelista é o mesmo Deus que pode pegar os pedaços da sua vida e construir algo novo, útil e belo para a glória dele. Agora, eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos por um instante e orar comigo. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te agradecemos pela vida de João Marcos. Obrigado por sua história, que nos mostra que o Senhor não desiste de nós, mesmo quando falhamos. Obrigado pela lição da segunda chance, do perdão e da restauração. Pai, assim como o Senhor usou Barnabé para encorajar Marcos e o restaurou para um serviço ainda maior, pedimos que o Senhor nos levante de nossas quedas, perdoa nossos erros, cura nossas feridas e renova em nós o teu chamado. Que possamos ser como Marcos se tornou para Paulo, úteis para o teu ministério, onde quer que estejamos. Usa-nos, Senhor, apesar de nossas imperfeições, para a glória do teu nome. E se você que está me ouvindo ainda não conhece esse amor que restaura, essa graça que perdoa, eu quero te fazer um convite. Jesus Cristo, o Filho de Deus sobre quem Marcos escreveu, veio ao mundo para morrer em seu lugar, para pagar o preço pelos seus erros e te oferecer uma nova vida. Ele te chama hoje para um recomeço. Se você deseja aceitar esse convite e entregar sua vida a Jesus, diga a Ele com suas palavras, aí onde você está: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu abro meu coração e Te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, saiba que o céu está em festa. Bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja perto de você para crescer na fé. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe abundantemente. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus.